Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, depois de um tempo longo, né? Que a pandemia nos colocou em casa, mas a gente estava se comunicando do mesmo jeito. E hoje o tema que nos é trazido é a cura do leproso. Esse tema essa passagem está no Evangelho, tem três narrativas: Mateus, Lucas e Marcos. Nós utilizamos para o nosso estudo a passagem de Lucas. Vamos ver se vai passar aí. Deixa eu dar um pulo na gente primeiro. Passou? Não. Foi a apresentação novamente para nós, né? Que aí retrata a figura, né? Dessa cura do leproso. Deixa eu tentar aqui de novo. Se não der, eu estou fazendo errado, vou passar hoje. Você vai passando para mim, né? Aliás, eu estou pensando errado. Vai de novo aí. Agora eu sei. Obrigado. E a cura do leproso, como a gente sabe, né, é da hanseníase. Hoje até o termo já é mais abolido. À medida que as nossas consciências, a ciência desenvolve a nossa cultura, o nosso entendimento se amplia, né? A gente vai compreendendo melhor. Então, ela é transmissível por secreção nasal, tosse ou espirro, né? Que pode transmitir a doença. E a bactéria, ela penetra o corpo pelas vias respiratórias, como eu falei, vai atingindo a parte dos nervos, né? E atingindo a diminuição da força, gerando dor, perda de sensibilidade, como a gente conhece, que a ciência nos apresenta, e os sintomas que são tratados dessa doença, né? E o período de incubação de 2 a 10 anos, pois a bactéria multiplica muito lentamente. Hoje nós temos a cura dessa doença, mas até bem pouco tempo, né, ela não é uma doença curável e se apresenta, né, com uma forma de mais de 50% das pessoas têm uma imunidade natural da doença, as outras 50%, né, pode ser atingida por essa bactéria que vai desenvolver a hanseníase ou lepra dentro desse período, que fala entre 2 a 10 anos. E é bom a gente guardar esse período para a gente entender bem a passagem que Lucas nos propõe aqui, né? No Brasil, né, foram registrados 312 mil novos casos nos últimos 10 anos. Ou seja, a cidade de 2021, então de 2011 até 2021, nós tivemos no Brasil esse registro, né, 10 anos, e nós ficamos em segundo lugar na posição do ranking mundial, que é a Índia. É interessante, né, que é um número expressivo e não com alarde, devido ao próprio desenvolvimento da ciência, né, e a misericórdia divina, que hoje, como a gente fala que tem cura, tratamento e cura, né, é uma coisa controlável, digamos assim, né, e é tratável. Por isso que a gente nem existe sabendo, né, que era bem diferente em épocas passadas, né? Se numa cidade tivesse um país, essa bactéria desenvolvesse a doença, né? Todo mundo sabia, todo mundo evitava, porque além de tudo existe preconceito ainda em todas as doenças. E o bacilo ele foi descoberto em 1873, que levou esse nome pelo seu médico, né, norueguês, que era o Hansen, que descobriu essa bactéria. Ele era dermatologista, bacteriologista, que descobriu, mas desde os anos 6 antes de Cristo, já se falava, já se conhecia, já tinha, como na época do Cristo, a gente estava estudando uma passagem da cura de um hanseniano, né? Então, olha o tempo que demorou para descobrir a origem, a bactéria, para ter condições de iniciar uma pesquisa ainda do tratamento, porque a descoberta
não indicou que podia, como tratá-la, né? E nós estamos falando de 6 anos antes da era cristã. Então, demorou bastante tempo. Foi uma prova espiritual também muito extensa, né? Nós tivemos a Covid hoje, nesse século, né? E outro dia mesmo, há 3 anos, o Luiz está falando que hoje a Organização Mundial de Saúde declarou que encerrou a pandemia, né? E Deus permita que ela seja encerrada e afastada para lá, né? Que não volte mais, que a gente consiga a entender a proposta, né, que nos foi enviada através dessa pandemia para a nossa mudança e a nossa melhoria, né, a nossa construção de uma vida um pouco diferente, segundo os Espíritos, um flagelo dessa ordem para acelerar a evolução, muita coisa que levava séculos para ser desenvolvida em pouco tempo, se é como a gente viu, né, nesse caso da pandemia, graças a Deus, né, nós tivemos muita dor, muitas perdas, enfim, todo mundo acompanhou e sentiu isso de perto, o motivo houve, mas, graças a Deus, né, e essa aí, na idade, naquela época, até o século XX, os indivíduos acometidos da doença ainda eram excluídos da sociedade e, antigamente, carregavam a sineta para indicar que que continha a lepra. Eu lembro, na minha infância, que eles andavam nos cavalos, esses cavalos tinham essa sineta, né, que avisava, porque o medo do contágio era muito intenso. Então, mas ainda era permitido andar nas ruas, antigamente não era, né? Eu sou bem novo, então minha infância foi outro dia. Né, Paulinho? Nós somos novos demais. Bom, então a lepra, durante muito tempo, né, ela foi incurável, mutiladora e provocou o isolamento dos pacientes, como a gente tem, né, até da nossa geração, nós conhecemos locais, né? A gente, na doutrina escrita quando iniciou uns 40 anos atrás, ainda visitava comunidades, né, que viviam aquele isolamento, aquele ambiente, né, ainda dedicado aos familiares, enfim, descendentes que viviam nessas comunidades, como deve ter algum lugar até hoje, né, são as reminiscências de um passado, graças a Deus, hoje caminho diferente, né? E no Brasil, dessa lei de 1949, era a internação compulsória dos doentes enfermos. Eles não tinham direito de escolha, de ir ou não ir, era compulsória, né? As famílias eram destinadas, né? E tinha as colônias hospitais no Brasil, em torno de 37, que abrigavam essas pessoas que contraíam a doença, né? O contato com os filhos, ou os futuros filhos, né, eram afastados por lei federal. Era obrigado a abandonar os filhos, né? Então, de 1920, as estatísticas mostram, até 1980, mais de 40 mil crianças, bebês, foram separadas dos seus pais, iam para abrigos, né? E interessante que hoje a própria evolução vai eliminando os abrigos, né, os orfanatos, os hospitais psiquiátricos, enfim, é uma condição espiritual que vai favorecendo as provas e também aqueles que têm que compartilhar as provas, né, auxiliando. Então, mas é muito recente, 1980 foi outro dia, né? Bom, então, em 1968, houve a revogação da obrigatoriedade da internação compulsória. Aí já era opcional, né? Então, por isso que na década da infância, a gente já via alguns circulando, porque não era obrigado. Então, muitos, às vezes, viviam o quê? Do socorro da comunidade em que viviam, né? Para ganhar alimentação, dar uma moradia, investe, porque não tinha condições de trabalhar.
Então, acho que alguns aqui devem ter compartilhado esses momentos, né? Os mais novos que eu. Bom, então, gente, é isso aí. Então, a cura do leproso está em Lucas 5, 12 a 16. Vamos analisar, então, a passagem da cura do leproso, conhecendo um pouco, né, dessa enfermidade e do nosso contexto. Então, vamos lá. E aconteceu, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem, cheio de lepra, vindo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar. Olha, nós falamos que a gente sabe que na época da Bíblia existia o chamado Vale dos Imundos, por isso que ele pede para limpar, porque ele se sentia imundo com aquela enfermidade. Como que esse chegou aos pés de Jesus, cobrindo o rosto, pedindo socorro? E sendo que Jesus, né, ele estava numa das cidades, estava andando. Segundo a passagem de Marcos, ele foi depois do Sermão da Montanha, né, que ele desce do monte e vai para as cidades. E então, quer dizer, essa criatura, ele estava na via pública. Por que será? Né? E pediu Jesus o socorro para que o limpasse, ou seja, o curasse, tirasse aquelas, né, aquelas manchas, aquela enfermidade que eu acometi. Por que vocês acham que ele estava na via pública, gente? Está sabendo? Será que não ia estar certo? Vamos ver o resto, né? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu e ordenou-lhe que a ninguém dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Então, Jesus ali revela, né, a sua segurança espiritual, que não é de desligar ninguém, que curou aquele leproso, tocou diante, com certeza, de muita gente, né, porque o preconceito de tocar em alguém que tinha lepra era muito grande, naquela época muito maior do que os dias de hoje, né? E ele aceitou o pedido do leproso e falou: você foi curado, mas vai e cumpre o que Moisés determinou para esses casos. E não conte a ninguém. Então, quer dizer, Jesus não falou, fala com o sacerdote, foi eu que te curei, não. Vai, se apresenta e faz o que prescreve a lei. Bom, então esse aí foi a orientação de Jesus. A sua fama, porém, se propagava ainda mais e juntava-se muita gente para ouvir, para se pôr a ele curada das suas enfermidades. Ora, ele pediu silêncio. E logo depois o evangelista narra que a fama dele cresceu, quer dizer que o outro contou. Ele não cumpriu o preceito. Ele pediu silêncio, né? Então a fama dele, né, foi feito aquela reboliço em torno de Jesus. E aqui embaixo, né, ainda está aqui, ó. Ele, porém, retirava-se para o deserto e orava, fugia dessa turma que passou a segui-lo. Quer dizer que o outro fofocou, ele não fez o que devia ter feito, né? Então essa é a passagem. Então a gente vê aqui muitos ensinamentos do Evangelho, a fé, né? A fé a quebra do preconceito, a quebra de costumes, né? Jesus, por que será que Jesus ainda estava se ocultando? Por que ele falou que não contasse para o sacerdote, se apresentasse essas oferendas? Então a gente vai ter que entender um pouquinho do passador que eu estou entendendo hoje. O ritual judaico da purificação do leproso previa que ele fosse levado ao sacerdote. Levítico que trata isso para a gente no Velho Testamento, que é as leis mosaicas. Então, Jesus não quebrou nenhuma lei,
Falou, vai lá, porque tem que se apresentar aos sacerdotes, né? A oferta prescrita, sacrifício de uma ave e de 2 cordeiros, de uma cordeira, além de outras oferendas. Se a pessoa fosse pobre, desprovida de recursos suficientes, só dava o cordeiro mesmo, só dava isso. Mas por que esse... Isso aí é uma interpretação que nós temos, uma reflexão que nós fizemos, porque os sacerdotes, se a gente for ler o capítulo do Levítico com mais intensidade, e vamos ver a ciência descobriu, demorava de 2 a 10 anos. Então, quando se tinha suspeita, ia para a cura dos sacerdotes. E não era uma vez só, não. Eles tratavam daquela pessoa até que os sintomas já teve, mas ainda não estava manifesta a doença. Ela demorava de 2 a 10 anos para a incubação. Então, nesse período, muitas vezes, alguns que contaminavam, digamos assim, a doença não era manifesta. Aí o sacerdote ia fazendo até esse período. Vamos falar até quantas vezes, mas isso não importa muito no nosso entendimento. Então, quer dizer, esse leproso, ele estava, talvez foi dispensado naquele momento de sacerdote. Ele já não estava no Vale dos Imundos. Ele estava retornando de lá. Jesus se apresenta e mostra as oferendas. Jesus determinou que a cura ficasse até por conta dos sacerdotes, por isso que ele pediu que não contasse. Porque ele já devia estar indo para a exclusão social. Olha que interessante, porque nós vamos ter a outra passagem dos leprosos, e Jesus cura os 10. Lá a narrativa é clara, eles estavam no Vale dos Imundos e gritaram Jesus de longe, eles não foram em torno de Jesus. Aí que ele curou, aí eles foram, fizeram a festa, né? Voltaram para a sociedade, estava doido para viver lá, só um que lembrou de voltar e agradecer a Jesus. Então, era outra situação. Então, eles passavam por esse acompanhamento, podemos assim dizer, dos sacerdotes, que não conseguiram curar, deve ter mandado ele embora por vários minutos. E Jesus o cura e fala o quê? Para que você dê seu testemunho. Quer dizer que o sacerdote conhecia aquele indivíduo. Concorda? Olha que maravilha a posição de Jesus diante de tudo isso, né? Então, aí que ele ficou curado, né? Então, a cura de Jesus, naquela época, não se tinha, mas hoje nós temos o quê? O estudo do magnetismo. E as curas de Jesus, que eram consideradas milagres, nada mais é do que a força magnética posta em ação. Né? Ela não é? Você está concordando, não. Tá? Bom, então, como surge esse estudo para a gente entender também os milagres de Jesus? Muitos deles estão descritos lá na Gênesis, né? De Kardec, nos milagres, explicando justamente essa força magnética, essa poder de cura. Tanto é que Jesus fala com os discípulos, né? Vocês podem fazer igual ou melhor do que eu, dando assim, como é ilimitado o poder do Espírito, né? Com a fé posta em ação. Então, esse aqui é o nosso Franz Anton Mesmer, que nasceu em 1734 na Alemanha. O entendimento do magnetismo começa com esse senhor, que em 1759 ingressou na Universidade, né, de Viena, na Áustria, para o curso de medicina. Então, esses precursores nós devemos demais a eles. A gente vê tudo muito desenvolvido na atualidade, mas olha, vamos voltar lá, 1750. É muito tempo, né? E muito desenvolvimento. Tudo tem que ter aqueles espíritos que vêm com aquele compromisso, desvenda, estuda, deixa a comunidade, volta em outra época para pegar a gente no meio do caminho para trabalhar. É porque o entendimento desses espíritos é muito superior aos que ficam na Terra, né? E ali, ó, após 6 anos de estudo, é que ele conquistou o doutorado numa dissertação
que a primeira vez usou o fluido magnético para a cura. E aqui, segundo os relatos, a primeira vez que se falou em fluido cósmico universal. Esse é anterior a Kardec, digamos aí 100 anos antes, né? Mais de 100 anos antes da nossa codificação. Então, ele foi estudioso e foi os primeiros experimentos feitos com ele, né? E o primeiro tratamento foi feito, né, que chama magnetismo animal, ou seja, no ser encarnado, né, no ser vivo, teve início em 1773, né? E ela foi ele que fez isso, ela amiga de outro, e foi submetida nessa senhora de 29 anos, que ele começou a fazer o tratamento magnético com ela e obteve resultado, e hoje nós temos um passo aí, né, em larga escala. Então, assim que começa a história do entendimento do ser humano, né, dos espíritos encarnados como nós, dessa função magnífica e do que Jesus falava que a gente não compreendia, né? E ainda estamos distante ainda de compreender, né? Mas esses amigos nossos têm nos ajudado a avançar, né? Pelo menos na compreensão. Em 1778, nós pulamos 73 para 78, né? Aí começou a apresentar a descoberta para os sábios médicos daquela capital. Ou seja, o mestre sai da Alemanha, vai para a França, que era a capital da cultura e da ciência, por isso que o Espiritismo nasceu lá, né? E vai levar os seus estudos para os cientistas locais, né, da França, para que pudesse ser divulgado em maior escala, e as pesquisas também, porque era um estudo inicial. Ele tinha feito uma comprovação de experiência, mas ele queria levar para a Academia de Ciências da França, né? Em 781, ele publicou, né, o que viria a ser o mais importante da história da ciência do magnetismo animal, intitulado Resumo Histórico dos Fatos Relativos ao Magnetismo Animal. Então, o mestre, a experiência que ele teve, ele transfere para o livro, né? Em 1781. E a gente não viu falar que a academia estava junto com ele. Em 1784, o rei da França nomeou uma comissão de sábios da Academia de Ciências de Paris. Em 4 meses, fez avaliação dos estudos de Mesmer e desqualificou. Mas, quer dizer, já tinha feito o barulho todo. Ele já tinha documentado tudo. E foi rejeitado, né? Inclusive, mandou vigiar os lugares que praticavam isso. Igualzinho o Espiritismo, né? Igualzinho toda ciência nova, todo recurso novo, né? A gente se enche de reservas e às vezes é o benefício da humanidade. Então, em 1784, que acontece isso, e ele morre sem ver a sua tese, o seu trabalho, o seu doutorado, as suas experiências reconhecidas pela Academia Científica. Ele morreu em 1815, né? Aos 81 anos, com toda a lucidez, mas com a missão dele cumprida. Não é? Os grandes gênios, a obra fala por si a eternidade. Estamos estudando ela até hoje, em 2023. Isso aqui que é fantástico, é bonito, né? E aqui está a Academia Francesa de Ciências. Já em 1826, porém, 11 anos após a partida de Mesmer, foi nomeada, né, depois de calorosos debates, uma nova comissão da Academia de Paris para analisar o magnetismo animal, voltar aos estudos. Né? E foi nomeado novamente, o que mandou suspender, mandou refazer. Né? E 5 anos após, em 1831, foi lido pelo relator na CPI e aprovado o relatório da Comissão da Academia de Medicina favorável ao magnetismo animal, após 5 anos de pesquisas numerosas, experimentações registradas. No entanto, o relatório não foi publicado. Depois de assinado, foi arquivado na academia. Mas comprovaram. Ainda resistente ainda. O orgulho do homem é muito grande. Não foi eu que descobri, então não vale.
Não é verdade? Mas o que é verdadeiro, o que é verdade, rompe as barreiras, né? E prevalece, não teve como. Então, ele não chegou a ver, né? Quer dizer, quantos anos após? 20 anos, né? 16 anos. 16 anos após o desencarne dele, que o relato foi aprovado, mas o que? Serviu e serve de base para tudo. Hoje nós temos o quê? Ressonância magnética. Que lá varre o corpo todo para ver. Quer dizer, a partir daí o grupo descobriu o talho, associou com o magnetismo, descobriu o raio-x, descobriu a câmara de Piller, começou a fazer tratamento, descobriu-se a ressonância magnética nos nossos dias atuais. Olha que contribuição que esse mestre deu para a humanidade. Tudo agora. Tudo em função dessa possibilidade que ele descobriu, né, que ele experimentou corajoso. Em paralelo, no que a ciência está estudando a prolongação da cura. Inclusive hoje. Fazendo paralelo, ela ainda não tem um estudo tão aprofundado, né? Mas eles estão aqui, ó, batendo em cima. Emmanuel nos coloca no Consolador que nós temos 5 ciências fundamentais. Dentre as 5, vou citar todas, a biologia. Emmanuel deixa claro que a biologia precisa ser estudada não só sobre a matéria, mas você tem que ampliar a visão biológica para identificar o espírito. Então, agora, são ensaios, né? Mas a gente vê a resistência da ciência para admitir e comprovar coisas que não são palpáveis. É lógico, porque o que é palpável para nós é a matéria. Então, a ciência, em termos materiais, é um desenvolvimento abrupto, acelerado, mas é devagar, já está vindo aí com genoma, DNA, transplantes, né? Transplantes, doação de órgãos, né? E, enfim, a inseminação in vitro, já está dando uma possibilidade de estudos mais ampliados, né? Para a identificação de espírito, que sabe que eles se animem, bom. Bom, e aí chegamos em Kardec. Kardec, no Livro dos Médiuns, deixa claro que eu não ia estudar muito o magnetismo no Livro dos Médiuns, não sei se vocês observaram isso. É uma fala dele. Porque já tinha um estudo muito bem feito sobre magnetismo, que foi o senhor mestre que fez. Então, ele utilizou dos estudos do magnetismo para chegar nessas conclusões aí sobre os médicos curadores, né? Esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom de curar por simples toques, pelo olhar ou mesmo por um gesto sem nenhuma medicação. Olha a amplitude que Kardec coloca, né? Então, o dom de curas, a gente não pode confundir com o nosso trabalho de paz, com tratamentos que existem nas casas espíritas, né? E ali, como fala, o tratamento do magnetismo também existe. E o médium de cura, Jesus era um. Ele não fez tratamento igual o sacerdote, não. O sacerdote dava paz. Ele não, ele curou. Com uma palavra. Eu quero que você seja. Ele se modificou. Então, Kardec, ele mostra essa questão. Mas a nossa condição espiritual não chega aos pés de Jesus, né? A nossa condição espiritual atual, não, mas a meta é essa, como ele mesmo disse, a gente poderia, né? Ô raça de incrédulos, até quando eu ficarei convosco? Vós sofrereis por causa disso, mas nós estamos seguindo a trilha. Então vamos ver o que Kardec fala dos médicos curadores. A magnetização comum é uma verdadeira forma de tratamento, com devida sequência regular e metódica. Kardec coloca que o tratamento através do magnetismo é igual um remédio, que tem que ser o quê? Em sequência, ou seja, tem um tempo, tem que ser regular, não pode abandonar,
E metódica, tem que ter os métodos para quem tem o magnetismo animal para poder fazer o trabalho. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se souberem cuidar do assunto convenientemente. Quer dizer, tem um dom, é natural, é possível, mas a utilização tem que ser convenientemente. O que quer ser usar convenientemente? Fazer para o bem, né? Tem toda uma metodologia, porque tem que ser metódica, né? Então, quem interessar tem que estudar mais. Mas entre os médios curadores, a faculdade é espontânea, e às vezes possui sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. Então, a gente sabe que a mediunidade, ela é uma condição reencarnatória. Na nossa máquina física, né, na nossa constituição perispirítica e física, tanto é que André Luiz define a mediunidade como sensibilidade nervosa. Faz parte da nossa estrutura. Por isso, cada um tem a sua mediunidade, o seu trabalho, o seu meio de auxiliar, né, pelo trabalho mediúnico. Então, entra. E nós tínhamos métodos dela lá que passando de mãe para filha, para avó. Ali, na verdade, é justamente a maneira que a pessoa concentra, né? Ela consegue movimentar essas energias. É com raminho, é com aquela prece estruturada, né? Mas a força está na mão, porque se eu pegar o raminho e fizer a minha oração, eu não consigo. Né? Então, por isso que passava essa experiência, né? De mãe para filho, dentro daquela. E acredito que até muitos herdavam sem ter o magnetismo, mas a fé que salvou. Né? A intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias. Então, quer dizer, a força magnética da pessoa, não vou falar nem médico, do encarnado, é independente da vontade, a consciência e o saber, tem essa condição. Como Kardec fala, pelo olhar, pelo gesto, pela oração, enfim. Ele consegue liberar esse fluido magnético e direcionar para a cura. Né? Nós estávamos falando do conhecimento. Se conhecer os órgãos do corpo físico, eu estou no físico, mas eu não sei nem onde fica o fígado, é mais difícil. Né? Os chakras, isso tudo favorece. Por passos a gente precisa saber, virar para o tratamento magnífico. Né? Então, Kardec nos dá esses 4 pontos aqui que eu achei interessante nos estudos dele, ou nas falas dele sobre os médicos curadores, ele deixa bem claro que ele não ia aprofundar devido aos estudos já realizados. Ele respeitou o trabalho do nosso querido médico. E no item 173 do livro dos médios, fala o seguinte: entretanto, o médium é intermediário entre os espíritos e os homens. Mas o magnetizador, tirando sua força de si mesmo, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha. O que ele falou assim? Porque se o médium é intermediário de um espírito, de um plano espiritual, para a sua manifestação no plano físico, mas se o outro tem a faculdade natural e independente, como é que ele não serve de intermediário? O que vocês acham? O que vocês acham da resposta dos espíritos para Kardec? Porque Kardec queria saber nesse item, se ele podia chamar de médium magnetizador ou não, médium curador ou não. Porque médium, para ele, é intermediário. Como é que ele chamava o que é de curas, se é um dom, uma possibilidade que a pessoa tem, não precisa do espírito? Vamos ver o que eles respondem para Kardec. É uma suposição errônea. Então, está errado. A força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Você tem fé e vai chamar os espíritos. Se magnetizados para curar, por exemplo, evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus cultos
dar as qualidades necessárias. Eu enxerguei nisso um processo químico. O médium, ele busca espiritualidade e doa energia. E os espíritos, pela força também espiritual deles, os fluidos, ele modifica aquilo, ou intensifica aquelas propriedades, porque o espírito não tem o fluido animal. Nós estamos falando de magnetismo animal, o fluido é animal, concorda? Mas ele pode alterar as propriedades daqueles fluidos, favorecendo ainda mais o paciente, aumentando. Mas esse espírito também interessa, não interessar. Então, por isso que Kardec usa a palavra vocação, porque ela assim quer fazer essa experiência. Então, quer dizer, quando nós, que não somos médicos curadores, mas nós estamos ali no passo, por isso que a gente fala que o passo humano, mas mediúnico. Por quê? A gente faz as nossas orações, se entrega à espiritualidade, doa os frutos que não são possíveis naquele momento, e a espiritualidade administra. Tanto é que pede que a sala de passe seja isolada, para que ali haja as manipulações políticas necessárias para socorro aos pacientes. Então, é dessa forma que é o mecanismo, essa interação do médium, do magnetismo, com os espíritos superiores dentro da doação magnética de todo mundo. Então, quando a gente fala, todo mundo pode aplicar o passo, pode. Nesse sentido, desde que tenha conhecimento, se prepare, tenha interesse, né, pelo trabalho, se entregue. A espiritualidade vai usar aquele instrumento, porque nós temos o fluido, né? Maior ou menor intensidade. Vamos falar do magnetizador, como foi estudado na época, né? E ele pergunta o seguinte: há, porém, excelentes magnetizadores que não acreditam nos espíritos. E se não acreditar, não vai pedir. Pensas, então, que os espíritos só agem sobre os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Da mesma maneira que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chamará os maus. É a lei da sintonia, né? De equalizar a nossa sintonia. Então, por isso que tem aquele negócio de não olhar, não, fulano me olhou na nuca, fulano me eita. Foi aquele olhar de secar pimenteira, tá mal assistido. Antigamente havia esses comentários, né, daquela pessoa. E, como você falou, das brasileiras que agiam para o bem, eram procuradas por, né, muita gente que recebia realmente aquele alívio. Eu mesmo, na nossa infância, a gente ia nas benzedeiras, meu pai levava, espinheira caída, quebrando, mal olhado, era tudo. O magnetizador que aceitasse na intervenção, que acreditasse, desculpe, na intervenção dos espíritos, agiria com maior eficiência, faria coisas que seriam consideradas milagres. É o que Jesus fez. Aí é uma ilimitada na possibilidade que a gente tem. Coloca para a cara e fala, se sintonizasse no muito bom, os espíritos agiam, chamam de milagres. Por isso que Kardec mais tarde escreve os milagres, né, de Jesus. E esse livro que é muito interessante, acho que todos nós estudamos ele várias vezes. Quem já nunca estudou esse livro, gente? Laços e Curas Espirituais de Ministério de Toledo. Ele é o mais antigo sobre o passo que eu conheço e o melhor. Ele foi lançado em 1953. E o prefácio é do nosso Emmanuel. Esse aqui não é um espírito que fez, é um estudioso. Emmanuel fala o seguinte: tudo é magnetismo na vida universal. Entre os mundos e a gravitação, desculpa, faltou o acento. Entre as almas é a simpatia. Então, a comunhão magnética, ela se dá pelos mundos, né? A Terra gira pela força magnética que a conduz. As órbitas, né? Vamos falar só da Via Láctea, de ação do universo todo. E entre as pessoas, a comunhão de energia, de simpatia e de antipatia que estava escrito no livro dos Espíritos, né? E também na obra de André Luiz, chamada Lei dos Fluidos, de absorção e repulsão. É uma força magnética. Por isso que Emmanuel fala que tudo na vida é o magnetismo.
E esse livro, gente, é recomendável para ler. Quem for trabalhar no passo deve estudar isso. Além de fazer isso, pode estudar isso, porque ele é muito completo. Bom, aqui nós temos a força magnética. Isso aqui está no livro Pensamento e Vida do nosso querido Emmanuel. A força magnética, o homem vive através de 3 forças consideradas que são: vontade, pensamento e ação. 3 forças: vontade, pensamento e ação. Eu fico lembrando lá de antigamente na igreja, eu peguei o pensamento, palavras e logo isso, né? Já era uma noção disso aqui, né? Porque a ação ela é a última. Olha a sequência aqui, ó. Vontade, pensamento e ação. Vamos ver cada um? A vontade é a energia que comanda a trajetória do desejo. Então, todo espírito deseja alguma coisa. O que é um desejo? Né? Aí que vem o impulso da vontade. Então, o desejo ele funciona à vontade. Então, é o primeiro. E se a gente for estudar esse comentário, ele fala do gabinete, né? Ele explica tudo e a vontade é que é gerente. Né? Na casa mental. Ele era no livro Mundo Maior. O que gerencia tudo é o gabinete da vontade. O pensamento é a força viva que manipula a forma pelas ideias. Manipula a forma pelas ideias. A forma. Isso aqui é interessante. Nós estudamos muito na Universidade de André Luiz, principalmente mecanismo da unidade, ele fala muito da matéria mental, que gera uma forma, gera uma estrutura que a gente ainda tem pouco conhecimento. E aí ele fala sobre isso, né? As formas e as ideias. E hoje a gente estuda muito a questão do perispírito para a nossa formação, né? Nós temos lá o livro de Espiritismo na África, quando a gente faz uma experiência, uma forma é desenvolvida, como uma areia perto de uma caixa de som. Dependendo do ritmo que vai sendo movimentado ali, a areia faz uma forma. E explica os sons reflexivos, os sons expansivos. É muito interessante. E a gente vive nesse turbilhão. Assim também é a força magnética, a força do pensamento. Né? Por isso que o pensamento, ele é que forma as ondas, segundo André Luiz nos esclarece, né? Que ele fala que a força, o pensamento é que movimenta o cósmico universal. Porque o fluido cósmico universal é a nossa matéria primitiva. Se nós estamos no mundo material, quando eu penso, eu impulsiono esse fluido cósmico que é a matéria-prima divina que vem do Sol. E quando, de acordo com o meu sentimento, eu dou a coloração e direção. Olha que negócio bacana. Então, por isso que essa história da antipatia, simpatia, de você sentir uma energia ruim ou uma energia boa, todas estão, que é um pensamento que ninguém controla. A fala até que tem que controlar. Cala a boca. Mas a mente não. E o fluido cósmico é a matéria-prima divina para todos nós. Nós funcionamos como químicos desses átomos de energia que nos é enviado pelo astro-rei. Por isso que ele é o astro-rei. E a nossa forma é o quê? Eu vou veicular pelo pensamento. E vou dar a coloração. Por que aí descobriu a aula psíquica? De acordo com os nossos pensamentos, ela tem uma tonalidade. E os nossos pensamentos de acordo com os nossos sentimentos. Que vai do negro, né, à luz. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse pensamento. Porque não fala pensamento de vida, né? É um livro, deixa o pensamento de vida. E tem um livro que até Felipe escreveu, muito grandioso sobre isso. E vem depois o quê? A ação é um impulso dado para a direção que o pensamento marcou. Marquei tipo um desejo, gerei um pensamento, dei a direção, ele chega no lugar. Aí que vem aquela passagem de Jesus. Quando chegares no lugar, diga, a paz seja convosco.
Se não for digno da sua paz, a paz volta para você. Você deseja o mal também. Tomara que cai da escada, essa escada alta suas aqui. Perigoso eu cair. Porque volta se a pessoa não tem sintonia com aquele pensamento, né? Por isso, quando a gente fala para a pessoa assim, você podia tomar um passe, receber um passe para mim? Não, vou pôr o nome do seu no caderno de prece. Põe nome, endereço, fica em casa, faz uma oração, porque senão vai bater, vai voltar. Você não põe a mente no endereço da pessoa, você está no hospital, você não põe no leito do hospital. Se não tiver lá mais, como é que vai querer? O pensamento perde a direção. Né? Então, a gente tem que estar emitindo qualquer coisa boa. Se voltar, pelo menos, volta o bom. Porque se eu emitir o ruim, né? Por isso que Jesus deu essa instrução, aquela aos mandar em dois, né? Um ajudando o outro, verificar, vai procurar quem que você vai procurar, e quando entrar, fala. E se o negócio não for bom, sacode até a poeira do sandália e vai embora. Por causa dessa força magnética silenciosa. Né? A mesma força que curou o leproso nos traz enfermidade. Depende da sintonia, como fala lá. Aqueles que interessam pelo mal, sintonizam com o mal. Aqueles que se interessam pelo bem, vão sintonizar no bem. Então, é uma questão de responsabilidade nossa diante da força magnética que Jesus nos oferece. Estou caminhando para o final. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, eu puder responder. Tá certo? Então, vamos lá, a recomendação de Jesus. É por isso que Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Né? O alívio é uma coisa tão valorosa no momento de dificuldade, né? E que Jesus possa nos abençoar esta casa, abençoar os amigos e os que vão nos ver aí pela internet também. Assista o nosso canal lá, Pedro Leopoldo, Centro Espírita. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.